Perfecto, hermanos. Vamos ler, entonces, Jonás, capítulo 1. Estaremos considerando el capítulo 2 del livro de Jonás, pero vamos ler a partir do versículo 17, porque há um pequeno apunte que quero hacer com respeito à predicação anterior. E seguimos, então, para predicar, Deus mediante, todo o capítulo 2. Vamos ler então Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jeová tinha preparado um grande pez que tragasse a Jonás. E estuvo Jonás en el vientre del pez 3 dias e 3 noches. Entonces oró Jonás a Jeová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jeová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, ó Jeová, Dios mío. Quando mi alma desfalecia em mim, me acordei de Jeová, e minha oração chegou hasta ti em tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusórias, su misericórdia abandonam. Mas eu com voz de alabanza te ofereceré sacrifícios, pagaré lo que prometi, la salvação es de Jeová. E mandou Jeová al pez, e vomitou a Jonás em terra. Amém, hermanos? Vamos orar, pedir para que Deus bendiga a predicação de hoje. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos as graças por esse dia, Deus, te damos as graças por tua igreja estar reunida aqui nesta manhã. Graças, Deus, por o privilégio que temos de estarmos aqui congregados nesse sítio, Deus. Te damos as graças, Deus, por la vida de cada um dos irmãos que estão aqui hoje, por la vida de aqueles que nos seguem em seus hogares, por aqueles que por algum motivo não podem estar aqui conosco por diversas circunstâncias, Deus. Que o Senhor bendiga a predicação de hoje, que nós outros podamos contemplar, Deus, tu palavra e alegrar-nos em Ti, Deus, regozijar-nos em Ti, Deus. Que o Senhor seja o alimento que nós outros necessitamos. Bendiga minha vida, Deus. Tu conoces mis debilidades, tu conoces mis limitaciones, pero es tu palabra, Dios. Es tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones y en eso creemos. Que el Señor sea exaltado por medio de la exposición de tu verdad. Prepara nuestros corazones, Dios, para oír tu palabra en esa mañana. Que el Señor obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Essa é uma frase conhecida por las personas, por la gente. Há variantes da mesma frase em outros sentidos. Em português, solemos dizer: a esperança é a última que morre. La esperança é el último que muere. La ideia é a mesma. Mientras estamos vivos, temos esperança. La esperança mueve los hombres em suas conquistas, em seus logros. Es de donde los hombres sacan sus últimas fuerzas. Pero quando hablamos de la esperança de los hombres, de la esperança que há nesse mundo, hablamos de algo que tem uma característica muito específica. E mientras eu tentava pensar um pouco nesse sermão e tentava pensar na ilustração para explicar-lhes o que quero dizer com isso de que há uma característica específica, e eu pensei na ilustração e desde já pido perdão aos irmãos, porque sou fatal com ilustrações, sou fatal em pensar e criar ideias, assim que
solo ha venido uma ilustração em minha cabeça. Então, eu já pido perdão para os irmãos, principalmente para mis irmãos espanhóis, por causa da ilustração que vou utilizar. Porque creio que todos vocês han visto como o Brasil ganhou a medalha de ouro olímpico contra a seleção da Espanha no futebol. Perdão, pido perdão de novo, hermanos. Lo siento, pero creo que é um bom exemplo para nós outros e lo siento por... Ai, tenho que recordar desse momento. Há muito tempo quando nós pensamos em partido, me recuerdo que Brasil hace um gol. Há muito tempo aún de partido, então os espanhóis têm esperanças que há alguma possibilidade de Espanha ser um gol também. E essa esperança se concretiza. Espanha logra ser seu gol. 1-1 no partido, termina o tempo regulamentar, temos que ir para as prórrogas. E nesse momento, a esperança dos brasileiros e dos espanhóis, o grado de esperança é o mesmo. Pode sair um gol para qualquer um dos lados. E qualquer gol decidiria o partido. Estamos ali, brasileiros e espanhóis, vendo o mesmo jogo, hasta que, quedando só 13 minutos para o final do partido, Brasil hace o segundo gol. A esperança de los brasileiros está em las alturas. Está acabando o jogo. Pero a esperança de los espanhóis, a cada minuto que passa, diminui. Quanto menos tempo de jogo, mais difícil cambiar a situação. Quanto mais difícil cambiar a situação e quanto mais difícil cambiar o resultado do partido, mais pequena a esperança. Quanto mais grande o obstáculo, mais grande o desespero. A ausência de esperança. Quando termina o partido, o desespero liga. Não há mais esperanças. Assim funciona a esperança de los hombres. Ela desaparece quando não há mais nada onde podamos agarrar-nos. Se não há tempo, se não há recursos, se não há solução, não há esperança. A nadie le gusta estar nessa situação de que os obstáculos são tão grandes, que não logramos ver a luz de la esperança en el fim del túnel. A nadie le gusta estar nessa situação. A nadie le gusta estar desesperado. O problema, irmãos, é que quando hablamos de nossa relação com Deus, as coisas parecem que não funcionam assim. Mientras que nós outros desejamos ter sempre esperanças, mientras que nós desejamos não estar em uma situação de la completa esperança, estar desesperados, o que vemos muitas vezes é que Deus quer deliberadamente, intencionalmente, destruir as esperanças humanas. Mientras nós outros desejamos huir do sentimento de desesperança, Deus muitas vezes nos leva a essa condição. Hoje hemos leído em uma leitura congregacional uma parte do capítulo 11 do Evangelho de Juan, especificamente alguns dos eventos que antecedem um dos milagros mais conhecidos, mais imponentes de Jesucristo mientras estava aqui na terra. O Deus encarnado, que é o milagro de la ressurreição de seu amigo Lázaro. Creio que muitos conhecem esse milagro, creyentes e não creyentes, pero intencionalmente pedi para que Jordi leia a nós outros os versículos, até o versículo
37 para não dar um enfoque no milagro da ressurreição, porque isso conhecemos bem. Eu queria enfocar em todo esse cenário que é preparado por Jesucristo para que a expectativa das pessoas, para que a esperança das pessoas desaparecesse, para que Jesus quitasse a esperança da gente, para que a esperança deles se acabasse. Antes mesmo do texto que leímos, Jesus Cristo, ao ouvir que Lázaro está enfermo, deliberadamente se quedou 2 dias mais onde estava. Hablando com os discípulos, Jesus Cristo habla com todas as letras que Lázaro não está dormindo. Estás muerto, está muerto. E vemos também em la leitura, primeiro Marta, depois Maria, ligarem a Jesus e dizer: se hubieses estado aqui antes, mi hermano no habría muerto. Em la cabeça de la gente, Jesucristo tardar para estar com Lázaro, Jesucristo não ir-se mientras Lázaro está enfermo. Todas essas coisas fazem a gente pensar que nada mais pode ser hecho, que não há uma solução, que Jesucristo quitou todas as esperanças que essas pessoas tinham. Jesucristo podia ligar ali mais temprano e não está. Podia curar Lázaro mientras estava enfermo, não morto. Pero nós outros sabemos como essa história termina. E qual é a relação de isso com o texto de Jonás que temos aqui? Eu queria predicar Juan, pero toca a mim predicar Jonás? Não é isso, irmão. Creio que há muitas coisas similares no relato que temos aqui no capítulo 2 do livro de Jonás. O hecho de Deus levar um homem hasta a mais desesperada situação para tratar desse homem, para cambiá-lo, para levá-lo ao arrependimento e para hacê-lo contemplar a Deus de uma maneira distinta. Veremos como Deus agota todas as esperanças de profeta de um modo que Deus seja glorificado, que Ele seja glorificado, exaltado em la debilidade do homem. Veremos como mientras os homens intentam e perdem completamente as esperanças quando não há mais recursos, quando não há mais escape, nosso Deus, paradójicamente, produz esperança no coração do homem, aparentemente quando não há mais nada que esperar. Há alguns meses que estamos considerando esse livro de Jonás. Esse é o terceiro sermão dessa série. E hasta aqui hemos visto como Deus pede a Jonás para que ele vá hasta Nínive, a capital do impiedoso império assírio, e predique contra a cidade, porque a maldade de eles chegou hasta Jeová. Jonás, sendo o primeiro profeta que é chamado para predicar fora do território de Israel, rechaça o pedido de Deus e huye. Jonás não quer que Nínive oiga a mensagem de Deus. Jonás, um homem lleno de si mesmo, crê que sua regra moral é a regra que Deus deve usar. Pensa que pode decidir quem é digno de ouvir a palavra de Deus e quem não é. Pensa que o evangelho só deve chegar a los justos de la nación de Israel. Lo que esse sábio profeta não é capaz de ver é que ao tentar huir-se de Deus em direção a Tarsis, ele mesmo não é digno do evangelho. Ele mesmo não é digno de ouvir a palavra de Deus. Ele mesmo não é digno de ser salvo. Agora, Jonás, dentro do barco, e é o que consideramos no sermão anterior, dormindo tranquilamente, creyendo que pode huir-se de Deus,
o próprio Deus va por Jonás e, utilizando-se do vento, do mar, de uma grande tempestade, hace com que os marinheiros que estão nesse barco não possam seguir navegando. Jonás, entendendo que todo o que está passando com esses homens é por culpa dele, habla que se aqueles homens, aqueles marinheiros desejam viver, devem echarlo ao mar. Como não havia outra maneira, um pouco relutantes, os marinheiros echam Jonás ao mar e imediatamente o mar, o vento, a tempestade se aquietam de seu furor, haciendo com que esses homens, esses marinheiros, alabem a Deus, glorifiquem a Deus, ofereçam sacrifícios a Deus, hagam votos com Jeová. E Jonás? Jonás pecou contra Deus. Jonás desobedeceu. Jonás huyó, não teve misericórdia dos marinheiros, não teve misericórdia dos ninivitas. Quizá, no profundo de nosso coração, naquele rincão que tentamos esconder de toda a gente, somos um pouco como Jonás nessas horas. Para Jonás, os ninivitas não eram dignos de salvação. E quizá para nós outros, Jonás tampouco. Jonás não é digno de salvação. Jonás é digno de morrer nesse mar. Ele pecou contra Deus. Deve ser castigado, não? É assim que funciona a justiça de Deus, não é verdade? Pecou, deve morrer, deve ser castigado. Quizá não pensemos isso de profeta de Deus, não? Pero pensamos isso de alguma outra pessoa que a nós outros não nos gusta? Quem são nossos ninivitas? Quem és tu, ninivita, hermano? Quizá o vecino com o sonido alto. Ojalá passe algo com esse homem, não tenha consideração por outras pessoas. E eu ter misericórdia de minha suegra? Madre mía, aquela mulher é uma serpiente. Mentira. Me encanta minha suegra, vale? Lo siento, amor. Perdonar fulanita, tu não tens ideia de lo que ela ha hecho contra mim. Não tens ideia. E nesses momentos, somos como os filhos de Zebedeu que ao entrarem em Samaria, desejavam que descendesse fogo do cielo para consumir os samaritanos. Não me gusta esse tio. Não me gusta essa pessoa. Não me gusta a gente. Graças a Deus que Deus não é assim. Graças a Deus, porque Deus não é assim. Jesucristo não é assim. As Escrituras falam que Deus é rico em misericórdia e que por seu grande amor, com que nos amou, aun estando nós outros mortos em pecados, indignos, desobedientes, completamente miseráveis, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus nos amou não porque merecíamos. Deus nos amou porque é misericordioso, porque é compassivo, porque é lleno de graça. Não é porque nós outros hemos hecho algo. Não é porque nós outros merecemos algo. E para ensinar essa misericórdia ao profeta e a nós outros também, vemos no versículo 17 que Jeová tinha preparado um grande peixe que tragasse a Jonás. Um grande peixe preparado por Deus para salvar a Jonás servirá não só para que Deus ensine a misericórdia dele, como também será o meio por o qual Deus tratará o coração do profeta. E lhe ensinará que, assim como Deus é misericordioso, Jonás deve ser misericordioso. E assim como Deus é misericordioso, nós outros devemos ser misericordiosos. Jonás passará 3 dias e 3 noites no vientre do peixe, e esse é o tempo que Deus utilizará para trabalhar na vida do profeta. Temos aqui, então, com esse peixe, o primeiro relato da história de um submarino. Um grande peso na bestia marina que foi preparado por Deus, é decir, da mesma maneira que Deus ordena o mar, o vento e a tempestade,
e eles obedecem a Deus, o grande pez também está sendo utilizado por Deus, ha sido preparado por Deus para salvar a profeta. E quizá esse seja o episódio mais conhecido e mais debatido do livro de Jonás. Como pode um pez tragar um homem? Como pode um homem sobreviver tantos dias dentro de um pez? Creio que muitos quando hablamos de Jonás, vem à memória, principalmente de los mais jovens, de los niños, vem à memória a imagem de Gepeto e Pinoco dentro de uma baleena, acendendo hogueira, comendo, vivendo ali, construindo uma casa. Pero por las descripciones que tenemos en el capítulo 2, hermanos, estar dentro del vientre del pez é similar a estar em uma sepultura, em um ataúd. É algo completamente cerrado, asfixiante, claustrofóbico. Jonás está completamente atrapado, sem nada que pueda ser. Vê alguns irmãos, alguns cristianos, que quando hablam de Jonás, começam a buscar na internet evidências de fotos de pessoas que han sido engolidas por peces. E por mais incrível que pode parecer, existem essas fotos. E quando encontram, compartem essas fotos na internet dizendo: mira como é verdade a história de Jonás. Aqui há um exemplo de um homem que também ha sido engolido por um pez. A gente buscando e discutindo muitas vezes qual ha sido esse pez. Se é um pez grande, se é uma baleena, se é um tiburão, se é uma outra criatura marina. Hermanos, quão débil seria nossa fé se ela dependesse de fatos, de fotos da internet. Quão débil é a fé do cristiano se ela depende de lo que há em las redes sociais para creer em las escrituras. Os irmãos que me conhecem sabem que tenho formação em engenharia. E se há algo que lhe encanta a qualquer engenheiro, são os cálculos, as fórmulas, encontrar padrões, encontrar a lógica das coisas, encontrar evidências, contemplar e analisar elas, buscar informações em dados. Nos encanta qualquer pessoa de exatas. E estou completamente de acordo com o que Jordi predicou na última semana, o texto de 1 Pedro 3,15, que habla que devemos sempre estar preparados para apresentar defensa ante todos que demandem razão de la esperança que há em vosotros. Temos que estar sempre preparados para apresentar evidências, defensa para nossa fé. A fé cristiana é uma fé racional. Hace sentido, há lógica em ser cristiano. Pero nós não creemos em las escrituras porque temos todas as evidências, hermanos. Creemos porque Deus, por meio do Espírito Santo, convenceu nossos corações de las verdades de las escrituras. E que por isso não temos problema algum com o livro. Conhecemos o Deus das Escrituras, o Criador de todas as coisas. É poderoso para enviar um pez. É poderoso para criar um pez solo para esse evento. É poderoso para manter esse homem 3 dias e 3 noites vivo. E é poderoso para, em caso se Jonás hubiera muerto nesses dias, e algumas pessoas creem nisso por os relatos que há em capítulo 2, não é necessário que esteja morto, pero aún assim, se Jonás estivesse morto, Deus tem poder para ressuscitar esse homem. Informações externas a las escrituras podem ajudar e ajudam muito a nós outros em las charlas, em la apologética, em la defensa de la fé, pero que nossa fé como cristianos não dependa de evidências externas. A evidência que temos está aqui.
Deus ha puesto essa evidência em nossos corações por meio do Espírito Santo. É algo sobrenatural crer em las Escrituras. Não começamos a crer no Evangelho porque hemos visto todas as evidências, agora sim faz sentido. Porque senão, apresentamos uma lista de evidências para qualquer ateu e se converteria. Não é assim que funciona. Deus converte corações. Deus cambiou nossos corações e por isso não temos problema algum com os relatos que há aqui. Hecho esta apunte, volvemos agora para o livro de Jonás. Jonás agora, dentro do pez, tem muito tempo para pensar. Tem muito tempo para meditar em suas próprias decisões. Será um tratamento de Deus para esse homem. O capítulo 2 empieza com: Entonces, solo entonces, solo nessa situação completamente desagradável, dentro das entranhas desse animal, entonces orou Jonás a Jeová, su Deus. O profeta que todo tempo estava huyendo de Deus, agora, em seu momento de completo desespero, vuelve a falar com Deus. Ora a Jeová, reconoce a Deus como su Deus. Reconoce que Deus Jeová tem uma aliança com ele que é tão forte que não pode ser quebrantada por las huidas desse profeta. Esse homem, a hora desesperado, ora a Deus. E o Salmo 51, 17 nos habla que al coração contrito e humilhado no depreciarás tu, ó Senhor. Deus não deprecia a oração de um coração contrito, humilhado, quebrantado, arrependido. Cercano está Jeová los quebrantados de coração e salva los contritos de espírito. Jonás está começando a descrever a situação de desespero que ele passa, pero é justo nesse momento que ele vuelve a falar com Deus. Pode passar o mesmo com nós outros, irmãos. Pode passar as mesmas situações com nós outros. Deus pode poner-nos em situações difíceis, quizás situações que são consequência de nossos próprios pecados, para quitar nossas forças, para debilitar-nos e para que nesses momentos volvamos a mirar a Deus. Volvamos a falar com Deus. Momentos que nos hacen orar, invocar a Deus de novo, clamar ao Senhor. E Deus não despreciará um espírito quebrantado e um coração humilhado. Jonás finalmente volviu a falar com Deus. Finalmente. E vuelve a falar com Deus por meio dessa oração que temos aqui, no capítulo 2. A primeira coisa que vemos nessa oração é que ela é muito similar a muitos salmos que temos. Jonás, um israelita, estava acostumado com os salmos. Salmos faziam parte da vida dos israelitas. Eram cantados no templo, eram memorizados, fazia parte da vida deles. Então, é mais que natural pensar que, por causa dessa relação tão cercana com os cânticos, a oração desse homem seja muito similar aos salmos. Ele está orando as Escrituras. E esse salmo que temos aqui, como muitos outros que temos, é o que chamamos de salmo de livramento. Lá na bem-vinda do culto, Jordi ha leído os 3 primeiros versículos do Salmo 34, que é um salmo de livramento. É um salmo que há uma parte de livramento e depois a alabança e a celebração da liberação e da misericórdia de Deus. Então, há essa estrutura aqui que é muito similar aos salmos que temos de livramento e é dividido em 4 partes aqui esse salmo. A primeira parte que está no versículo 2 é o pedido de socorro, empieza com um pedido de socorro. Depois vem a exposição do problema, que está do versículo 3 hasta quase final do versículo 6. A descrição do livramento do Senhor,
que está no final do versículo 6 e versículo 7, e termina o salmo dele com la alabanza, las acciones de graça. Então, há essa estrutura em los salmos de livramento. Então, vamos estar considerando essas 4 partes desse salmo para que eu depois haga algumas conclusões a nós outros. O pedido de ajuda que temos aqui, então, está no versículo 2, reconhecimento de Jonás que agora não pode fazer nada para salvar-se. Sua vida agora não depende mais de ele, depende só de Deus. É o que vemos aqui no versículo 2. Invoqué em minha angústia a Jeová, e ele me oyó. Desde o seno de Seol, clamé, e mi voz oíste. Em minha angústia, em minha aflição, em meu completo desespero, invoqué, gritei, clamé a Jeová, e mi voz oíste. Mesmo depois de todo lo que he hecho contra o Senhor, mesmo depois de minha ida, minha falta de misericórdia, minha desobediência, aún assim, Senhor, tu oíste minha oração, viniste a mi socorro e me rescataste del seno de Seol. Seol, muitas vezes utilizado no Antigo Testamento para falar da muerte, da sepultura, da habitação de los muertos, del mais profundo abismo, é para dar a imagem de o mais lejos possível que o nome pode estar do Senhor. Por mais lejos do Senhor, independente de quantos pecados Jonás havia cometido, aún assim, os ouvidos de Deus são poderosos para ouvir o clamor de um pecador arrependido. E agora esse pecador arrependido empieza a descrever com detalhes seu problema e por que está clamando por ajuda, que é o que temos do versículo 3 até o versículo 6. O versículo 3 empieza com: me echaste a lo profundo, em meio de los mares, e me rodeou la corriente, todas tus ondas e tus olas passaram sobre mim. Nós hemos visto no capítulo 1, no versículo 15, que os marinheiros echaram Jonás ao mar. Pero Jonás reconoce a soberania de Deus, a provisão de Deus. Habla, me echaste a lo profundo. Deus, o Senhor me echou ao profundo. Deus, lo sé que los marineiros me echaram ao mar, pero han hecho esto por sus manos. É por tu provisão que fui echado a lo profundo, é por culpa de mis pecados que tu, Deus, estiveste comigo. Tu juízo és fruto de minha desobediência a ti. Tu me echaste a lo profundo. São tus ondas, tus olas que passaram sobre mim. Todo, irmão. Todo, absolutamente todo está bajo el control de las manos soberanas de nuestro Deus. Nada passa nesse mundo, nada passa em nossas vidas, sem que as manos do Senhor controlem todo, lo controlem todo. Por mais desesperadora que seja a situação, por mais angustiante que seja a situação, independente do que tu estás passando, do que eu passo em minha vida, do que passa no mundo, Deus tem controle. E isso deve servir de consuelo para nós. Deus está com nós, hermanos. Mesmo em las situações mais difíceis da vida, mesmo em situações como essa que o profeta descreve aqui, ele não deixa de ver as mãos do Senhor em todas as coisas. O profeta sentia-se lejos, tão lejos do Senhor, que no versículo 4 habla que desechado he sido delante de tus ojos, desechado soy delante de tus ojos. Pensou que havia sido expulso para sempre da presença de Jeová e que a misericórdia de Deus jamais llegaria hasta ele depois de todo o que ha hecho. E complementa dizendo: mas aún veré tu santo templo. O templo como a representação
física da presença de Deus em meio do povo de Israel. E nessa situação que o profeta está, há aún a preocupação de estar, será que estarei delante do Senhor aún? Será que pode desfrutar da presença do Senhor? Será que puedo contemplar a Deus de novo? Volver a ter uma relação com Deus? A proximidade com a morte e todos esses eventos que estamos vendo aqui levaram o profeta que antes desejava alejar-se de Deus, agora genera a preocupação. Será que pode estar com o Senhor de novo? O profeta que não queria falar com Deus, agora arrependido, deseja estar cerca de Deus, deseja estar na presença de Deus. Vemos aqui as capas que Deus está construindo em la vida desse homem, por meio de toda a situação que vemos aqui. O regresso do desejo por el Senhor, a confissão de seus pecados, o arrependimento, a humilhação, o reconhecimento de que é um pecador, todo isso sendo o resultado da situação terrível que ele se encontra. Todo isso sendo trabalhado por Deus na vida dele, em meio dessa situação de morte. Deus utilizando essa situação terrível para disciplinar o profeta. E a situação era tão terrível, que vemos aqui, literalmente, Jonás estava morrendo ahogado, que vemos no versículos 5 e 6 uma descrição poética muito semelhante ao embalsamento de múmias com as vendas que envolvem os corpos de las múmias do Egipto, não? As águas me rodearam hasta el alma, as águas chegaram hasta el alma de profeta, dentro dele. Rodeou-me o abismo, na capa hora do abismo, el alga que se enredou a minha cabeça. E como a hora é como uma múmia llena de vendas, hubiesen aberto o sarcófago, a hora lo encerram dentro, lo enterram. Jonás habla que descendió a los cimientos de los montes e la tierra echó sus cerrollos sobre mí para sempre. Para Jonás, o último clavo ha sido puesto. Ha sido puesto o último clavo de seu ataúde em sua sepultura. Não há mais esperança para esse homem. Não há mais nada que ele mesmo pueda ser para salvar sua vida. La completa desesperança alienou o coração de Jonás e, humanamente hablando, hermanos, já está. Não há mais nada que fazer. São os 5 segundos finais do partido e a pelota está com o Brasil. Lázaro está morto há 3 dias e Jesus não está aqui. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para sempre. Não há mais nada que pueda ser hecho. E é nessa hora, irmãos, é nessa hora, a hora que Jonás não pode fazer nada, a glória de Deus pode resplandecer com toda a sua força, todo su vigor, todo su poder. En el mismo versículo, Jonás habla, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Eu estava muerto. Mas aún assim, tú, Senhor, sacaste mi vida de la sepultura. Glórias a Deus. Essa deve ser a esperança de crente, irmãos. Quando não há mais esperanças, não há mais nada, nós outros como crentes, não dependemos das esperanças em los homens, não ponemos nossas esperanças em los homens. Não esperamos que a situação melhore. Não esperamos que tenhamos mais saúde, mais pasta, menos factura, que o preço da luz pare de subir. Todas essas coisas são buenas, pero não podem ser a esperança final de creyente. Deus nos saca da sepultura.
E é esse reconhecimento que Jonás faz aqui. Versículo 7. Quando minha alma desfalecia em mim, quando eu já perdia minha consciência, me acordei de Jeová. Estava em las últimas. Se antes pensava que estava completamente desertado de tus ojos, minha oração chegou hasta ti em tu santo templo. Chegou hasta tu santa presença. A oração do profeta termina nos versículos 8 e 9 com as alabanças e a acção de graça que temos. O hecho de Jonás experimentar a misericórdia do Senhor para com ele, conhecer a misericórdia de Deus de uma maneira mais personal agora, faz com que ele primeiramente reconheça que ter esperanças em qualquer outra coisa que não seja Deus é seguir vanidades ilusórias. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusórias, su misericórdia abandonam. En el momento de desespero, nada en el mundo podría salvarlo. Los marineros en el capítulo 1, se acordáis, intentando apaciguar a ira del mar, del viento, de la tempestade, a ira de Deus, cada um clama a seu Deus. Vanidades ilusórias. Sus falsos deuses não podem nascer nada por eles. Seguir as vanidades do mundo, poner nossas esperanças em las coisas dessa vida, poner nossas esperanças em nossos trabalhos, poner nossas esperanças em nossa saúde, a esperança em nosso sueldo, nossas esperanças em nossos familiares, poner as esperanças em nossos ministérios, poner as esperanças em nossa justificação personal, poner as esperanças em nossos próprios hechos, vanidades ilusórias, é abandonar a misericórdia de Deus, a única fuente de la verdadeira esperança do creyente. E agora que Deus é a esperança do profeta, bueno, o que hace? Alaba, oferece sacrifícios de alabança a Deus, agradece a Deus por sua misericórdia, hace votos agora com o Senhor. Versículo 9, mas eu com voz de alabança te oferecerei sacrifícios, pagarei lo que prometi. Provavelmente Jonás está agora comprometendo-se a pagar lo que prometeu. Ou seja, ele é um profeta de Deus, e se antes havia prometido a Deus que profetizaria, agora sim ele aceita toda a disciplina do Senhor e habla que agora se seguirá e profetizará para os ninivitas e não só a la casa de Israel. E o versículo 9 termina com, quizá, o versículo mais conhecido do livro de Jonás: La salvação es de Jeová. Jonás chegou ao reconhecimento final de que a salvação é de Jeová. Não está nas mãos dele, não está nas mãos dele definir ou decidir quem pode ser salvo. Deus é o autor de la salvação. Toda essa experiência de casi muerte do profeta generou humilhação, generou arrependimento, pero também generou um reconhecimento de que a salvação não estava nas mãos dele. Jonás não tinha forças para salvar sua própria vida. Deus tuvo que resgatá-lo. Deus o salvou. Deus sacou sua vida da sepultura. Foi necessário todo esse sofrimento para que Jonás entendesse que se ele não pode salvar sua própria vida, como pode decidir quem deve e quem não deve ser salvo por Deus? Como pode decidir se os ninivitas são merecedores da salvação ou não? Que direito Jonás tem de isso? A salvação não é por obra de justiça. Se fuera por obra de justiça, nem Jonás seria salvo. Ele necessita reconhecer isso. Por seus hechos, ele merecia a morte. Pero a salvação é por misericórdia. Todos somos pecadores. Todos nós outros. Não há um justo, nem um a um. E se não há justos,
se todos nosotros somos pecadores, Dios, el Señor de la salvación, puede tener misericordia de quien Él quiera tener y compadecerse de quien Él mismo desea compadecerse. Não depende de Jonás, não depende da vontade do profeta, depende unicamente de Deus. A salvação é de Jeová. E o capítulo termina finalmente com o versículo 10, onde Deus ordena ao pez que vomitasse a Jonás em terra, provavelmente cerca do porto de Jope, onde o profeta havia salido antes, onde começou toda essa história. Volvemos então ao início da história e Deus está dando uma chance mais a Jonás. Vamos ver o que Jonás hará com essa nova chance no capítulo 3. Pero não hoje, por supuesto. Não quero seguir torturando os irmãos. Assim que vamos para algumas considerações que quero fazer desse capítulo. E há muitas lições para nós aqui, e hemos considerado algumas, pero vou enfocar nisso. A primeira coisa que quero comentar é a maneira como Deus tratou o profeta. Nos ensina muito da maneira que Deus trata com nós também. Muitas vezes Deus trata com nós da mesma maneira que estamos vendo aqui o profeta. Ao iniciar esse sermão, mencionei como nós outros, seres humanos, a nós outros não nos gusta a sensação de desesperança e que por isso os homens seguem vanidades ilusórias, seguem falsos deuses, coisas que esse mundo pode oferecer a eles. Tudo isso para ter esperança em algo e perder as esperanças quando não há mais esse algo para sostenerlos. Pero algumas vezes Deus nos põe em la mesma situação de desesperança para tratar-nos, para humilhar-nos, para disciplinar-nos, para que nossos olhos sejam puestos em lo correcto. Jonás clamou quando se perdeu toda a esperança. E quando perdeu completamente as esperanças, volviu a encontrar as esperanças em Deus. Nossas forças muitas vezes vêm de nossa debilidade. Nosso consuelo muitas vezes vem de las aflicciones. Ganamos a vida quando la perdemos. Jesucristo se despojou de si mesmo, tomou forma de servo, se humilhou a si mesmo e foi obediente hasta a morte e morte de cruz. Pero em su momento de mais grande debilidade, Deus le exaltou hasta lo sumo, le deu um nome que é sobre todo nome, para que nesse nome se doble toda rodilha. Jesucristo, crucificado em debilidade, por meio de Ele, todas as coisas subsistem. Para que Ele siga tendo a preeminência sobre tudo. Jesucristo é o exemplo para nós de que é a vida com Deus, hermanos. Não é fácil, não é sencilla, não é só promessas de coisas buenas, de prosperidade para a vida de creyente. Pero aunque não seja fácil, não seja sencilla, nos alegramos em Deus. Nos regocijamos no trabalho do Espírito Santo em nossas vidas para que sejamos hechos conformes à imagem de Deus Hijo. Toda essa situação de Jonás generou em ele confissão, reconhecimento de sua debilidade, reconhecimento de seu pecado, arrependimento e principalmente um entendimento correto à hora da misericórdia de Deus. E Deus pode fazer o mesmo com nós outros também. Depende de Ele. Necessitamos conhecer verdadeiramente o que significa a misericórdia de Deus. E isso nos leva ao segundo ponto que quero comentar com vocês. Jonás necessitava estar preparado para predicar o evangelho a los ninivitas. E quando hablo de que Jonás deveria estar preparado para predicar, não estou falando só do conhecimento das coisas. Jonás era um profeta de Deus. Conhecia a lei do Senhor.
Conoce as Escrituras. O salmo que temos aqui no capítulo 12 é um recorte de dezenas de outros salmos que há no livro de Salmos. A oração desse homem é bíblica, lo que ensina que conoce as Escrituras. Su coração está lleno de ella, pero le faltava uma coisa para predicar o evangelho a los ninivitas. Ele necessitava experimentar, reconhecer, ter uma experiência personal com a misericórdia de Deus. Conhecimento teológico, hermanos, é importante. E todos os maestros da escola bíblica vão defender isso aqui com todas as forças. Conhecimento teológico é muito importante. Conhecer as doutrinas do cristianismo é muito importante, é indispensável para a correta adoração a Deus, para o correto entendimento da vida cristiana. Pero nós nunca tendremos amor a los perdidos se não reconhecemos o amor de Deus para nós, por nós. Nunca tendremos misericórdia a las outras pessoas se não entendemos a misericórdia de Deus para nós. Nunca perdonaremos verdadeiramente se não contemplamos o perdão que nós hemos recebido de Deus. Todo o tratamento de Deus na vida do profeta era para ser com que Jonás fuera mais parecido com ele, mais parecido com Deus. Deus deseja, hermanos, Deus demanda, Deus ordena que seamos misericordiosos, como Cristo é, perdonadores, como Cristo, pacificadores, humildes, que amemos uns aos outros com o mesmo amor que Cristo nos amou. Se tu eres cristiano, puedes dizer com todas as letras o mesmo que o profeta ha dicho: Tu sacaste mi vida de la sepultura, ó Jeová Deus mío. Estávamos completamente muertos em nossos delitos, muertos em nossos pecados, quando Deus, rico em misericórdia, nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos salvou por graça, sem merecimento algum. Nos amou quando éramos seus inimigos. ¿Entendes a situação de muerte que tu estavas? Entende a situação, a sepultura que todos nós outros estávamos antes de sermos chamados à fé? Se compreendes isso, se compreendes tu estado miserável, se compreendemos nossa morte espiritual, se entendemos isso, amemos a nosso prójimo, pois ha sido muito mais difícil para Deus amar a nós outros. Tengamos misericórdia del perdido, porque o preço pago por Jesucristo a ter misericórdia de nós outros é algo incomparável. Esforcémonos en el hecho de enseñar a la gente, não só com palavras, pero também com nossas ações, o amor que Deus tem por nós outros, por seu pueblo. Isso quer dizer que nosso amor será perfeito. Isso quer dizer que nossa misericórdia será perfeita como é a misericórdia de Deus. Que nosso perdão será perfeito? Não quer dizer isso. E isso me leva então ao terceiro ponto. Não logramos amar de maneira perfeita, nem ser perfeitos em nossa misericórdia e perdão. Não logramos, irmãos. Não lograremos. Jonás é um homem arrependido. Vemos o arrependimento desse homem aqui, pero isso não quer dizer que o arrependimento desse homem é perfeito. Veremos no capítulo 3, em seguinte sermão, com quão poucas ganas esse homem predica o evangelho aos ninivitas. E veremos no capítulo 4 como ele reaccionará tras a conversão dos ninivitas. Nossa santificação é um processo constante, é diário. Nós outros hemos sido justificados uma vez por todas, pero Deus sigue perfeccionando-nos em santidade.
Não me acuerdo qual sido o reformador que dijo que deveríamos arrepentir-nos hasta de nuestro arrepentimiento. Deveríamos arrepentir-nos hasta de nuestro arrepentimiento. Porque verdadeiramente, assim como Jonás, nos arrepentimos e volvemos a cair em pecado. Hablamos que nunca mais haremos o mesmo e falhamos. Pero isso não quer dizer que desistimos de nossa luta contra o pecado. A maneira como tu e eu reaccionamos a nossos pecados habla muito do cristianismo que temos. O verdadeiro creyente entende-se que foi salvo por graça, pero isso não significa que pode viver pecando. Odiamos o pecado, pero principalmente odiamos nossos pecados. Não nos conformamos com nossa imperfeição. Desejamos algo mais grande que isso. Desejamos novos corpos. Temos essa esperança e essa expectativa. Se tu não haces nada contra tus próprios pecados, se a nós outros dá igual nossos desvios de caráter, quizá não seamos cristianos, irmãos. Como cristianos, lutamos, não porque temos uma força em nós outros mesmos, mas porque Ele que começou em vosotros a boa obra, la perfeccionará hasta el dia de Jesucristo. Deus começou uma obra de santificação em nós outros, de perfeccionamento em nós outros, hasta que nós outros lleguemos a la madureza, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo hablando a los Colossenses. Não levantamos a bandeira branca em la luta contra nossos pecados. Jamás. É Deus quem trabalha em nossa madureza espiritual. E essa convicção nos hace caminhar. E se Deus trabalha em nós, em nossa madurez, em nossa santificação, isso nos leva ao quarto e último ponto para encerrar esse sermão, que é o reconhecimento junto com o profeta de que a salvação é de Jeová. Toda a dramática intervenção de Deus em la vida do profeta, todo o que hemos visto desde o capítulo 1 e a hora que no capítulo 2 levaram Jonás a reconhecer que, al fin e al cabo, a salvação é de Jeová. Não depende de nossos esforços, não depende de nossas capacidades ou habilidades, não depende de nossa justiça. Não havia nenhum motivo em Jonás para que ele fosse salvo. Nenhum motivo. Nada. Todo ha sido obra de la misericórdia e de la graça de Deus por esse homem. ¿Conoces a alguém que não é salvo? Oras por la salvação de algum familiar tuyo, de algum amigo tuyo? Alegre-se. Alegre-se. A salvação não depende de ele, depende de Deus. Depende da graça e da misericórdia de Deus. E esse é um consuelo para nós. Por mais terríveis que sejam os pecados, por mais terríveis que sejam os pecados cometidos, e hemos visto isso na vida desse homem, podemos ter a esperança que Deus, o autor de nossa salvação, cambia corações, cambia a vida, saca os mortos da sepultura. Com todos os pecados de Jonás, Deus não o abandonou. Deus amou a Jonás e por isso o disciplinou. Se tu estás passando por dificuldades, isso não quer dizer que Deus desistiu de ti. Se passamos por sofrimento, por aflições, não quer dizer que Deus desistiu de nós outros. Hemos visto o exemplo desse homem. Nosso Padre, lleno de misericórdia, não desistiu de Jonás, não desiste de nós outros, não desiste de los hijos de Ele. Aún há tempo, aún há esperança em Deus e em Jesucristo. O propósito da desesperança de Jonás, o propósito da desesperança de cada um de aqueles que juzgaram a Jesucristo por tardar a visitar Lázaro,
o propósito de nossas desesperanças é para que podamos levantar nossos olhos ao cielo e contemplar o autor de nossa salvação. Alçarei mis olhos a los montes, de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jonás, por culpa de seus pecados, estuvo no vientre de pez por 3 dias. Jesucristo, nosso Salvador, por culpa de nossos pecados, estuvo no vientre da terra por 3 dias. Deus sacou a vida de Jonás de la sepultura para que esse homem predicasse o evangelho em Nínive. La sepultura vomitou a Jesucristo. La morte não teve poder para detenerlo. Jesucristo saiu da sepultura para que o evangelho não fosse predicado só em Nínive, pero em todas as nações. Deus ha hecho todo lo necessário, hermanos, todo lo necessário para nossa salvação. O escritor de Hebreus nos habla no capítulo 4, porque não temos um sumo sacerdote que não pueda compadecer-se de nossas debilidades, sino que uno que foi tentado em todo segundo nossa semelhança, pero sem pecado. Por isso, acerquemo-nos, pues, confiadamente ao trono de la graça para alcançar misericórdia e hallar graça para oportuno socorro. Em Jesucristo encontramos graça, encontramos misericórdia. Que Deus, o autor de nossa salvação, a fuente de nossa esperança, nos bendiga nessa caminhada cristiana hasta o dia que estaremos todos juntos como igreja delante de los ojos de nosso Padre rico em misericórdia, que enviou seu Filho para nos salvar e sigue trabalhando em nós outros por meio do Espírito Santo em nossa santificação. Amém, irmãos? Amém. Vamos cerrar nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Padre nuestro, te damos las gracias porque la salvação é tuya, Deus. La salvação é completamente tuya. Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus lleno de amor por su pueblo. Te damos as graças, Deus, por a revelação de tu palavra. Te damos as graças, Deus, porque o Senhor revela a nossos corações tu voluntade. E hoje contemplamos tu amor, tu misericórdia, miseráveis pecadores, tu misericórdia ensinada a Jonás, tu misericórdia ensinada em nossa salvação, ensinada a cada um de nós outros. Que o resultado de tu amor por nós outros genere em nós outros um amor por cada uma das pessoas que há ao nosso alrededor. A salvação não pertence a nós outros, Deus. Tu eres nossa esperança. Que em meio às aflicções, Deus, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos dessa vida, Deus, que aún assim logremos levantar nossos olhos e mirar o monte donde vem nosso socorro. Tu eres nosso socorro, Deus. Tu eres nossa esperança. Que o Senhor bendiga nossas vidas, Deus. Que o Senhor siga trabalhando em nossas vidas, em nossa santificação. Que o Senhor perdone nossos pecados. Perdone, Deus, cada uma das coisas que nós hacemos contra Ti. E também perdone-nos, Deus, porque muitas vezes nos arrepentimos e volvemos a falhar. Que o Espírito Santo nos ajude na luta, essa constante luta que é a caminhada cristiana para a santificação, Deus. E que podamos, Deus, juntos como igreja, reflejar a imagem perfeita de Tu Hijo Jesucristo. Bendiga nossas vidas, Deus, em nome de Jesucristo, nosso Salvador, o autor de nossa salvação. Amém.